Fala, cambada de vagabundo! Hoje eu vou falar sobre um dos filmes que eu mais gosto do Estúdio Ghibli, chama Porco Rosso. Se liga aí. Bom, pra quem não sabe, Porco Rosso trata da história dos piratas do mar Mediterrâneo. É uma história totalmente fictícia. Pra quem não sabe, o mar Mediterrâneo é o maior mar intercontinental, o maior mar que está dentro dos continentes. Ele começa ali no Estreito de Gibraltar e vai até a Turquia. Ele banha diversos países, banha Portugal, banha Espanha, Itália, França, Turquia, Marrocos, banha diversos países. O mar Mediterrâneo, talvez por ter sido um dos mares mais importantes da antiguidade, tem várias subdivisões. Tem o mar Egeu, tem o mar Jônico, tem o mar Adriático, que é o que eles mais falam ali. O mar Adriático seria o mar que fica entre a Itália e a Croácia. Tem várias subdivisões do mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo seria o nome que engloba todos esses mares pequenos. E esses piratas do mar Mediterrâneo são uma série de piratas aéreos, né, que eles na verdade não têm barcos, eles têm aviões. Então tem vários combates aéreos nesse desenho. E eu gostei muito da estrutura dos combates aéreos. E o que é mais interessante é que existe um certo código de honra entre esses piratas. Não procuram não matar muita gente, eles procuram só roubar, né? Só dinheiro. Ninguém quer cobrar a vida de ninguém. Então é uma história totalmente fictícia, isso aí não existiu, em nenhum momento da história isso existiu, mas ele tem alguns elementos que podem ser relacionados com a história. O personagem principal é um porco, certo? Ele é um ex-aviador que se considera amaldiçoado e acabou se transformando em um porco. A história dessa maldição não é tão bem explicada no anime, e ela é deixada para interpretação. A interpretação que eu vou dar é minha e é exclusiva, então tudo que eu vou falar aqui agora é basicamente interpretativo. Apesar de não falar explicitamente isso, dá a entender que a história do Porco Rosso se passa entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então o Porco Rosso, né, o personagem principal, era um aviador da Primeira Guerra Mundial. Todos os amigos dele, todos os colegas dele morreram durante a guerra. E ele sobreviveu. Na minha opinião, a maldição dele é autoimposta. Ele mesmo se considera um porco. Porque em uma das cenas do anime, você vai ver que quando ninguém está vendo, ele se transforma novamente em ser humano. Então tem essa questão de filosófica aí dele mesmo ter sobrevivido à guerra e se sentir mal por isso. E um outro ponto interessante é que isso mostra que, na verdade, o Porco Rosso, o personagem principal, foi inspirado num piloto alemão, o Barão Vermelho, o Manfred von Richthofen. Por que eu acho isso? Primeiro, porque o avião do Porco Rosso é vermelho. Então o único avião vermelho que você viu lutando na Primeira Guerra Mundial era o avião do Barão Vermelho, do Manfred von Richthofen. Para quem está se perguntando se tem algum parentesco com a Suzanne von Richthofen, tem sim, viu? O pior é que tem. Em tese, a Suzanne von Richthofen é sobrinha tataraneta do Manfred von Richthofen, do Barão Vermelho. Então acho que o pai dela era neto do irmão do Manfred von Richthofen. Você vê, tem alguma relação aí, mas vamos voltar para a história. Enfim, por que eu acho que o personagem principal foi inspirado no Barão Vermelho? Para quem não sabe, o Barão Vermelho, o Manfred von Richthofen, foi o maior aviador da Primeira Guerra Mundial, foi vitorioso em mais de 80 combates aéreos. E um dos diferenciais do Barão Vermelho, do Manfred von Richthofen, é que ele era um literato, ele gostava de escrever. E o primeiro livro que ele escreve chama O Avião Vermelho de Combate, que são basicamente as memórias da guerra dele. E nesse primeiro livro, é um livro bem arrogante, você vê que ele fala do prazer da caça, né? Que ele considera a guerra, a batalha entre aviões como se fosse uma caçada. E ele tira um imenso prazer em derrubar o avião inimigo. E esse é o tom do primeiro livro, seria o prazer da caça, como ele era um caçador e como a adrenalina que ele sente durante as batalhas aéreas é apaziguada por 15 minutos depois que ele consegue abater um avião. Esse é o tom do primeiro livro. É um livro bem arrogante, que trata da guerra como se fosse um esporte. Mas, o que acontece? O Manfred von Richthofen, ele viveu quase até o final da guerra. Ele foi abatido por uma artilharia antiaérea. Mas só que antes do final da guerra, ele escreveu um livro muito legal, que é um livro onde, na verdade não é um livro, é um texto. É um texto onde ele acaba que desacredita um pouco esses primeiros conceitos do livro. Então ele escreveu um texto que chama Reflexões no Meu Refúgio, onde ele fala da terrível coisa que é a guerra, né, das mortes que aconteceram, do quanto a guerra é uma coisa terrível e sofrida, e sem tirando um pouco daquele tom
daquele tom arrogante, daquele tom esportivo que ele tinha no primeiro livro, que ele considerava a guerra quase como se fosse um esporte. Então, é por causa desses dois escritos, o Avião Vermelho de Combate e por causa do segundo escrito desse último refúgio, que eu acho que o livro, né, que o filme O Porco Rosso, o personagem principal é inspirado no Manfred von Richthofen. É uma interpretação totalmente pessoal. É o que eu acho, essa história que se passa no Porco Rosso é o que eu acho que o Hayao Miyazaki pensou que aconteceria com o Manfred von Richthofen, que é um cara que é apaixonado por adrenalina, mas que reconhece as coisas terríveis que podem acontecer na guerra. Tem uma personagem muito interessante que é a dona de um hotel, que ela é francesa, e ela é um hotel que é como se fosse um refúgio, um hotel onde é proibido ter qualquer tipo de combate nas proximidades desse hotel. E ela tem um relacionamento ambíguo com o Porco Rosso, e o que eu mais gosto do Hayao Miyazaki é que ele nunca dá um final, nunca não, vou reformular minha frase, ele nem sempre dá um final definitivo. E esse final em aberto, esse final interpretativo, muitas vezes é o final mais interessante, porque a vida dos personagens não acaba quando você desliga a televisão, né? Não acaba quando você termina o livro, não acaba quando você termina o filme. A vida dos personagens continua, né? Pelo menos no mundo das ideias, pelo menos nesse mundo fantasioso, a vida continua. E eu acho muito legal esse final em aberto que o Hayao Miyazaki procura dar. Eu espero que vocês vejam Porco Rosso, está disponível no Netflix. Não deixem de assistir e deixar a sua opinião aqui nos comentários. Um abraço a todos, tudo de bom e até mais.